Escola de Mutação. Agora eu vou falar sobre a questão do problema que nós estamos vivendo. Esse agora maio de 2020, que eu estou aqui falando, e nós temos um colapso global, um colapso nacional do sistema de produção, e vou tentar avaliar aqui como é que o país, como é que o Brasil pode fazer para sair disso. E, em primeiro lugar, eu acho que a gente é controlado por uma elite. Que elite é essa? São 200 empresas, de grandes grupos econômicos, são 3 bancos e mais algumas centenas de latifundiários, se é que chega a isso. Então, em torno de 500, 600 cabeças, 600 grupos, controla o destino de 210 milhões de pessoas. É assim que a coisa funciona, é uma concentração de poder muito grande, de renda de poder. Então, essa elite aí é responsável pelo toque do nosso destino, da nossa situação social e política. Então, avaliando que, diante dessa crise toda, não se vê uma predisposição dessa elite de melhorar a situação, de mudar o foco, né, e o destino, né, e a condução de uma política liberal que tira o Estado da assistência social, que está evidenciado agora que não pode ser assim. O Estado tem que investir, né, e tem que assistir a sociedade, até para gerar o próprio desenvolvimento, né, e a própria ativação da atividade privada, né, dos negócios, das empresas, enfim, de toda a atividade produtiva. Só que não está se vendo uma predisposição, a princípio, dessa elite em fazer mudança nenhuma nessa direção. Pelos dados que a gente tem aqui, são muitos, né, se eu fosse elencar isso tudo agora, levaria muito tempo. Mas, em resumo, não existe uma predisposição, apesar de toda a crise, de todo o colapso nacional e global e mundial, da elite nacional mudar o rumo dessa política. Mas, ao mesmo tempo, esse grupo aí de 600 que comandam o poder no Brasil, eles são muito autoritários dentro do país. Quer dizer, eles decidem a revelia da população. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito subservientes ao processo internacional. Então, o golpe militar de 64 foi uma determinação fora do país. O milagre econômico foi determinado fora do Brasil também. O consenso de Washington determinou o Plano Real. E por aí vai. As grandes decisões, elas passam por um processo neocolonial, que é um termo que está bem fora de moda, mas o fato é esse. O Brasil responde como uma colônia. Então ela fica muito atrelada a decisões internacionais. Então, aqui, muito em resumo, nós temos um colapso muito grande, um colapso global. E as grandes potências, que incluem Estados Unidos, que inclui a Europa, que inclui a China, que está agora em ascensão, vão ter que se reunir e determinar uma política, uma nova direção política, porque a coisa chegou a um ponto que alguma mudança tem que haver. Para alguma direção que não se sabe exatamente o que é, mas isso que está aí gerou todo esse problema, expôs a fragilidade muito grande no sistema global, na medida que um mês de lockdown, um mês de paralisação quebra o sistema todo. Então é evidenciado assim, a não sustentação mais desse sistema, e tem que se dar pelo menos uma nova diretriz. Então eu acredito que a partir daí, que forçosamente essa G8, né, esse G20, enfim, essa cúpula que envolve a ONU, que envolve os grandes sistemas de administração global, né, vão ter que tomar uma decisão que vai ser numa nova direção que a gente não sabe exatamente qual é, mas essa decisão aí sim vai influenciar a elite local. Então nós dependemos aqui de uma decisão, no meu entendimento, de uma decisão global, para que esse grupo de 500, 600 pessoas que controlam a política do Brasil tenham aí sim a iniciativa de mudar alguma coisa. Enquanto isso não acontecer, eu acho que a elite global, nacional, ela não vai tomar posição nenhuma, devido ao seu grau de subserviência. Então vamos aguardar e olhar que decisão a grande potência, acompanhar os noticiários, os analistas aqui, que algum tipo de mudança, pelo menos começo de uma diretriz para uma outra coisa, vão tomar as grandes potências. Porque a partir daí a elite nacional e a nossa política vai começar a ser remodelada num outro parâmetro que a gente não sabe exatamente como mas é evidente que é na direção de um bem-estar social, né, da retomada de uma participação do Estado nesse sentido.
Mas a gente tem que ficar de olho o que as grandes potências vão decidir, porque só a partir daí os controladores da política nacional, que são essa pequena elite, vão tomar alguma posição.